como a tragédia do cotidiano. A gente vai entender que essa tragédia diz respeito à desestruturação do homem, sobretudo por conta da cultura de ódio. Uma cultura social, marcadamente de objetificação das pessoas que a gente tem visto na nossa sociedade atual. Quando a gente pensa na cultura do ódio, na desestruturação do homem, nós estamos falando de um problema atual que muitas vezes, pela frequência com que ocorre, acaba caindo numa espécie de indiferença por nossa parte, como se fosse algo natural, por ser repetitivo. Que o comportamento mesmista, da gente copiar a ação dos outros, muitas vezes nos leva a essa normose, né? A esse sentido de que está tudo certo, tinha que ser desse jeito mesmo, e não haveria jeito melhor para que a gente pudesse tratar essa situação, porque a gente só dá aquilo que a gente pode. E esse comportamento, essa linha de pensamento, nos parece, em muitos casos, um comportamento que reflete uma certa subestimação das nossas capacidades. Então, quando a gente pensa na cultura do ódio e nela gerando a desestruturação do homem, necessariamente a gente precisa falar sobre essa retórica envolvendo o aniquilamento do outro, que está presente nesse discurso do ódio, na atual sociedade brasileira em especial. É um discurso que vai perpassando as relações sociais e quase sem que nós possamos sentir, vai se imiscuindo no nosso dia a dia e acaba sendo banalizado. Freud, na portentosa obra de 1930, O Mal-Estar na Cultura ou O Mal-Estar na Civilização, ele vai falar que as paixões movidas pelas pulsões são mais fortes do que os interesses ditados pela razão. Então, a paixão pelo ódio é uma das mais fortes que nos ligam a esses instintos primaristas mais arraigados, né? A gente puxa as nossas heranças arcaicas mais beligerantes, mais belicosas. E, por vezes, nos surpreendemos com as manifestações excessivamente violentas e cruéis, que, por um lado, nos deixam estarrecidos, ou pelo menos nos deveriam deixar perplexos, no mínimo, quando nós lançamos tipos de manifestações, né, ignominiosas, atos preconceituosos contra minorias, contra imigrantes, certas religiões, né, gêneros, ideias, orientações sexuais, né? E a gente racionaliza com muita facilidade, fazendo atuar certos mecanismos de defesa, tentando passar a nossa ação por tolerante, por tolerável, né? E as redes sociais, elas têm colocado uma lente de aumento nesse processo. Não é que antes não houvesse, mas nunca, como agora, nós temos tido tanta repercussão em relação a isso. Então, um comentário xenofóbico, racista, né, que faz apologia à violência contra a mulher, à intolerância à sua emancipação, hoje tem uma repercussão gritante. Algumas pessoas frontalmente se incomodam, partem na defesa, as outras no ataque, e tornam-se as redes sociais um grande campo de guerra. E por isso mesmo, as próprias redes sociais têm se tornado certas bolhas antissociais. É como se a gente montasse, como nós montamos na vida real, no espaço virtual, certos guetos, certos nichos, né? Certos ambientes específicos que estão na figura dos fóruns, dos grupos do Facebook, que estão em grupos fechados, que acabam repercutindo discursos violentos e absurdos. E aqui eu nem falei do aspecto político, partidarista, e na polarização que há, né, da turma daquele candidato contra a turma do outro candidato, né? Então, esses guetos, eles acabam fazendo eco
a um apelo desestruturante, que representam a grande tragédia do cotidiano, que são as faces da violência que se mesclam ao comportamento geral. E justamente por conta de estarem imiscuídos, é difícil discernir aquilo que efetivamente é uma causa que eu defendo, aquilo que é um preconceito que eu sustento, por conta das minhas convicções, que objetificam o outro e colocam o outro como se ele fosse passível do meu comentário pernicioso, degradante, né? E a justiça está aí, atenta a essas manifestações, justamente para poder coibir esse tipo de prática. E o interessante é que Freud, né, há quase 100 anos, aborda em O Mal-Estar na Cultura, O Mal-Estar na Civilização, 1930, um termo que, na verdade, ele não fala por primeira vez em O Mal-Estar na Cultura, mas em textos desde 1914, 1920, que é o narcisismo das pequenas diferenças. Esse termo, Freud se apropria para explicar essa espécie de hostilidade que nós vemos aparecer na grande maioria dos vínculos humanos e que parecem batalhar contra o êxito dos sentimentos solidários. Embora nós tenhamos esse instinto gregário que nos levem a associações, nem sempre essas associações, agremiações, conjuntos de pessoas são movidas por fins nobilitantes, no sentido de ajuda mútua, de amparo, de socorro, de empatia, né? De colocar-se no lugar do outro, ajudar na necessidade do outro, da própria solidariedade. Mas muitas vezes essas associações são por conta de uma similitude do ódio, né? Da violência praticada, né? Do desprezo a certas classes, pessoas, posturas, convicções, modos de viver, como se isso estivesse em discussão. E a união dos indivíduos entre si, nesses guetos específicos, onde impera esse narcisismo das pequenas diferenças, passa a ser um bom pretexto para o exercício de uma destrutividade. A gente sabe que a psicanálise discerne a agressividade de destrutividade. A agressividade, inclusive, é uma expressão natural, né? O bebê ávido, ou procurar o seio materno a fim de satisfazer-se em termos de prazer oral e também pela sua fome, é dotado de uma agressividade, a espontaneidade pueril, né, o afã com que se lança em certas brincadeiras, também é uma expressão dessa agressividade que não implica em violência. Mas a destrutividade, essa sim, ela tem um resultado prático de uma ação que o ser se auto-inflige, o que inflige aos outros num mecanismo sádico. Então, quando a gente tem um grupo de pessoas reunidas num pequeno gueto, por exemplo, seja ele um fórum, um grupo fechado, a gente tem o estabelecimento de uma união pelo ódio, embora possa parecer estranho ouvir isso, né? O laço comum desse grupo não é exatamente o ódio de um contra o outro, é o amor narcísico. Esse ódio é projetado para fora, para aquele que é o estranho, o infamiliar, aquele que está contrário ao que eu acredito como certo e ao que eu gosto. Só que a questão não é apenas não gostar ou rejeitar. É, por não gostar e rejeitar, desprezar, mas não desprezar para se tornar indiferente. Desprezar para batalhar pela extinção e o aniquilamento, como se eu quisesse roubar a oportunidade daquele ser de viver. Então, isso se dá a ponto de hostilizar com quem não se afina conosco, ou que não pertence ao grupo que nós estamos ali formando, né? Aquela mesma linha de pensamento, aqueles mesmos hábitos que estão expressos no nosso comportamento ou nos nossos processos mentais. Então, Freud vai explicar nessa obra de 1930 que percebe-se nesse narcisismo das pequenas diferenças
uma cômoda e relativamente inócua satisfação de agressividade lançada para as vias da destrutividade, através da qual é facilitada a coesão entre os membros dessa comunidade formada. Do ponto de vista social, quais são os fatores que nós poderíamos elencar como contribuintes para isso, né? A gente poderia imaginar a desigualdade social alarmante que cria diferenças e distâncias abismais entre seres que deveriam estar num patamar de menor desigualdade. A gente vê a polarização política intensa, em que não são apenas os candidatos em confronto, mas os votantes nos candidatos em confronto. É como se a gente pegasse aquela convicção como ponto de honra para as nossas relações. A inversão de valores é como se eu colocasse a minha vida, a vida dos meus, dos que pensam como eu, acima da vida do diferente, o que reflete um pouco da intolerância ao contraditório, da intolerância à frustração, que eu não admito que haja um pensamento contrário. Isso precisa ser aniquilado, anulado, porque me incomoda sobremaneira. E ao invés de eu trabalhar aquilo comigo, é muito mais fácil de eu batalhar para extinguir o que existe do lado de fora. A parte da desumanidade, que a gente vê também engraçar, como se uma parte do corpo social não pertencesse mais à raça humana, que a gente está chamando de objetificação, principalmente, aqui eu vou dar um exemplo do público LGBTQIA+. Quantas cenas, assim, alarmantes de violência gratuita, de tentativa de aniquilamento dessas subjetividades, como também dos negros, dos pobres, em certo modo dos idosos, né? Como se depois de certas circunstâncias ou por certos caminhos da vida, eles se objetificassem e passassem a ser atacáveis, né? Do ponto de vista psicológico, a gente também vê uma série de processos funcionando que acabam alimentando essa cultura do ódio. Para Freud, é importante a gente dizer isso, na relação que o sujeito estabelece com o objeto desde a primeira infância, o ódio é mais antigo do que o amor. Ele surge da primeira rejeição externa ao eu narcísico que quer ser satisfeito. Então, o bebê que chora, deseja ser alimentado, ele ainda não conseguiu discernir, né, fazer a sua separação com aquele objeto de satisfação, de prazer e de alimento. Então ele quer ser servido. Desenvolve um narcisismo primário que implica que esse eu ama a si mesmo e busca em si essa fonte de prazer. Mas como ele vai conseguir se autossatisfazer nas suas demandas orgânicas, como ter fome e sede? Necessariamente ele depende de um outro que adivine os desejos, que decodifique o choro, que seja para ele esse repositório continente de todas as elaborações que ele ainda virá a fazer ao longo do tempo. Então ele depende de um objeto externo, embora ele não tenha ainda essa convicção, especificamente falando da função materna, que não necessariamente é a mãe biológica, para que possa atendê-lo nas suas necessidades. Então, enquanto ele chora para ser satisfeito, há um aumento de tensão, justamente pela impotência em que ele se encontra de não conseguir se autossatisfazer e depender do outro. E isso gera um profundo desprazer. É justamente com o alívio dessas tensões que a gente consegue ter uma sensação de prazer. Então, o sujeito, desde essa mais tenra infância, passa da indiferença para o ódio primevo. E é o instinto de preservação que está aqui em jogo, porque a satisfação implica em prazer, quando essa necessidade é atendida, e a privação, por outro lado, implica em desprazer e em ódio. Depois que ele é atendido, depois que o ódio se expressa, né, justamente por conta
dessa sensação de desamparo, de desprazer, de alta tensão, aí sim vem o prazer e, portanto, o amor. Então, dentro desse ponto de vista, a gente percebe como o ódio foi uma premissa para o desenvolvimento o desenrolar, né, dessa experiência. E há quem se fixe nessa posição do bebê não atendido mesmo durante a vida adulta, que é o principal elemento fomentador no discurso do ódio. Então, dentro do ponto de vista psicológico, a gente vê que as raízes são bastante remotas, né? O próprio Freud, ao abordar a etiologia das neuroses, vai puxar a sexualidade infantil e essas primeiras experiências, né, da libido, que mais tarde ele vai diferenciar entre libido narcísica e libido objetal, buscando aí as premissas para o entendimento da nossa posição no mundo e como nós nos relacionamos com os objetos. Então, quando a gente fala em discursos do ódio, a gente está falando, por exemplo, de ataques no campo da internet e das redes sociais virtuais. A gente poderia citar aqui diversos exemplos. Um discurso agressivo, predominado pelo ódio, onde a gente vê expressamente o desejo de aniquilamento do outro, de incitar o dano, que ameaça e encoraja atos violentos, as mensagens preconceituosas, intolerantes, buscando a desumanização, que podem ser, e quase sempre o são, direcionado a um grupo, de um modo geral, a uma ideologia ou a indivíduos em particular, como é no caso, por exemplo, da cultura, né, do cancelamento. O discurso do ódio, ele ao mesmo tempo que une, também divide, né, dentro desse pensamento da psicologia de grupo, e aí começam a aparecer algumas circunstâncias, como o monitoramento, a perseguição, a denúncia sem ser visto. É importante a gente dizer que não existe anonimato da internet, essa é uma percepção extremamente falsa. O pretexto de reivindicar direitos, vestindo para isso a toga de juiz, quando eu me coloco na posição de absolver ou condenar aqueles que, ao meu ver, estão sob julgamento, né? E a culpabilização de situações, circunstâncias, pessoas. É interessante porque, na grande maioria das notícias, por vezes, que a gente vê publicadas, né, na internet, há uma série de comentários valorando moralmente os atos constantes ali. Se a gente tem, por exemplo, né, uma cena de assassinato, já se faz ali o julgamento, a condenação, a absolvição do culpado. Já se levantam hipóteses diagnósticas para o que aconteceu, já se diz como que aquilo poderia ter sido evitado, sem necessariamente se debruçar sobre o fato. Então a gente vê um conjunto muito grande de opiniões, não necessariamente calcadas naquilo que há de evidências, apenas para manifestar esses sentimentos que, por vezes, estão em desalinho, né, e precisam ser equacionados individualmente primeiro para a convivência social.